paz do Senhor, meu amado, minha amada. Para quem não me conhece, meu nome é Ingrid e já falei outras vezes aqui, mas vou repetir. Esse canal, ele é um canal pessoal, né? Onde eu vou trazer coisas de mim, da minha rotina, da minha vida, mas também é um canal cristão, né? Com conteúdo cristão. Então, sejam muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu queria hoje trazer uma mensagem maravilhosa aqui para vocês. Hoje o vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, eu vou falar sobre o que é conversão de verdade. Será que você realmente se converteu? Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso. O tema, né, desse vídeo vai ser me converti e agora, né? Então, a segunda parte do vídeo vai ser exatamente essa, né? Agora que você se converteu, o que fazer, né? O que a gente tem que fazer quando se converte aí, de fato, né? Então, eu quero trazer isso aqui para vocês. Vem comigo que essa palavra vai te fortalecer e vai te dar uma clareza maior e vai esclarecer muita coisa. Bora. Muita gente acha, né, que conversão é somente ir até a igreja, parar de fazer algumas coisas erradas, né? Mas não é só isso. A conversão, gente, ela é uma mudança profunda, uma transformação de dentro para fora. É você se arrepender ali dos seus pecados, né? Dos seus erros e não cometer mais, tentar melhorar, né? Tentar buscar santificação. É você se arrepender de verdade, decidir viver para Cristo, decidir viver para Deus. Tem uma versão, né? A versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Então existe essa versão, né? ARA, que fala o seguinte, eu vou estar lendo aqui para vocês. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, ela fala justamente sobre conversão, né? Ela fala convertei-vos, ou seja, se voltem, né? Se voltem a se arrepender, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Né? Então, a gente precisa todos os dias se voltar para o Senhor, né? Todos os dias se arrepender, todos os dias voltar para o caminho. E falando sobre caminho, né? Sobre voltar para o caminho, né? Sobre conversão, tem uma didática que a gente geralmente fala e que eu já ouvi bastante, que vocês provavelmente já ouviram também, né? Que fala sobre o exemplo de conversão no trânsito. Imagina que você está dirigindo e você faz uma conversão. O que acontece? Você muda de direção, certo? Você estava indo para um caminho, você fez a conversão para outro caminho. A conversão espiritual é mais ou menos isso. Você estava indo para um caminho sem Deus. E aí você converteu, você fez a conversão, né? E agora você mudou de caminho, você começou a ir em outra direção. Começou a seguir Jesus. A conversão, gente, também é nascer de novo. Em João 3 vai falar o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Jesus falou para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Ou seja, a conversão é o início de uma nova vida em Cristo. Você se torna uma nova criatura, com novos desejos, com novos hábitos, nova mentalidade. Isso é muito importante frisar. Você vai viver com uma mentalidade diferente, você vai procurar ter uma mentalidade diferente. E o Espírito Santo começa a transformar você, começa a te moldar, começa a te mudar aos poucos. Em 2 Coríntios 5:17 vai dizer o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, a partir do momento em que você fez essa conversão e que você está vivendo para Cristo, dificilmente você vai ser aquela mesma pessoa, né? Quando você começa a passar a ter os princípios bíblicos, você começa a ver tudo novo, você começa a ver diferente, né? Você se torna uma nova criatura. Eu vou dar alguns sinais aqui para vocês de algumas conversão verdadeira, aquela pessoa que se converteu de fato, de verdade. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos disso. Arrependimento sincero, né? A pessoa se arrepende, você vê que a pessoa se arrependeu dos erros que cometeu, dos pecados, né? Você de fato se arrepende, né? E quando você lembra daquilo, você até fica assim, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude, né, viver desse jeito? Você de fato fica arrependido. Você começa a ter um desejo de se afastar do pecado, você já não olha mais aquilo com prazer, você começa a ter, querer se afastar de fato. Você começa a sentir um desejo muito grande, né?
de se aproximar de Deus, de buscar em Deus, sabe? De ter ali Deus perto de você. Então você começa a aproximar de Deus. 4, né? Mudança de jeito, de pensar e de viver, né? Você começa a mudar o seu jeito, a sua maneira, né, de viver, né? Às vezes você vivia de uma forma e hoje com outros pensamentos, né, uma clareza maior, você começa a viver de um jeito diferente, você começa a mudar aquilo que antes, né, te atrapalhava, você começa a ter uma mudança no seu jeito. 5, né, amor pela palavra. Você começa a amar a palavra de Deus, você começa a buscar em Deus, né, você começa a entender e você ama aquilo que você está vivendo. Essa foi a primeira parte, né, para vocês entenderem um pouquinho o que é uma conversão, né? Mas agora a gente vai, né, passar para o tema, né, que de fato é desse vídeo, que é eu me converti, né, Ingrid? E agora que eu me converti, né? Como é que, o que eu posso estar entendendo sobre isso? Primeiro eu quero que você entenda o que é estar em Cristo. Estar em Cristo é você viver uma vida guiada por Jesus, né? Eu costumo muito dizer isso e eu acho que é um exemplo muito grande, né? Porque ele é um exemplo muito grande. Então muitas das vezes você vai se pegar perguntando assim, o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar, né? O que Jesus faria, o que Jesus faria. Essa frase vai fazer com que você repense muita coisa. Então, viver em Cristo é você estar vivendo uma vida guiada por ele, né? Uma vida que você vai estar sendo guiada por Jesus. É você andar com ele, é você depender dele, é você permitir que ele te transforme, porque Jesus, ele precisa que você dê essa permissão, permitir que ele transforme o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, tudo você vai deixar Deus trabalhar na sua vida. Em 2 Coríntios 5,17 vai falar: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é tudo isso que eu estou falando. A gente vai ter uma mudança de vida, você se torna uma nova criatura. Busque orar, né? A oração, ela é uma conversa sua com Deus, né? Então, para quem é novo, convertido, né, essa troca, essa intimidade é o que vai fazer a diferença na vida de vocês. Procura orar sempre ao Senhor, esteja com o seu pensamento sempre ligado ao Senhor Jesus e comece a orar, buscar mesmo em oração, ter esse relacionamento com ele, que a partir do momento que você tem esse relacionamento íntimo, né, cada dia vocês vão ficar mais próximos, mais íntimos, né, e cada dia mais ele vai respondendo aquilo que tem de questionamento no seu coração, né, aquilo que às vezes ficou ali, Deus vai falando e vai te mudando, vai transformando o seu pensamento. Não precisa decorar palavras, não precisa fazer orações longas. Fale com ele como um amigo, como alguém próximo, né? Agradecendo, pedindo a ele ajuda e confiando, gente, tendo fé que ele está te escutando. Em Filipenses 4:6 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então aqui está dizendo esse versículo para a gente não andar ansioso, né? Para a gente sempre fazer nossos pedidos e confiar, né? Entregar total ao Senhor, né? Sempre agradecendo e sempre pedindo que Ele fará assim. Não precisamos ter ansiedade, não precisamos ficar ansiosos. Comece a ler a Bíblia ali por alguns livros conhecidos, começando pelos evangelhos, né? Que você vai conhecer um pouco da história de Jesus, como ele viveu, né? Como ele passou ali aquele período, né, como ele cuidava, né, para você entender como é ele, o jeitinho dele, né, por onde ele passou, como é que foi isso. Então, conheça mais a Jesus a fundo, né, lendo a palavra. Sempre quando você for ler a palavra, você faça uma oração antes para que o Senhor abra sua mente, para que o Senhor consiga, que você possa entender, porque eu lembro que quando eu iniciei, né, quando eu era nova convertida, eu não entendia nada, eu ficava frustrada, mas aí, como diz na palavra, não podemos ficar ansiosos, né, então assim, mantenha a calma, mantenha a cabeça no lugar e comece a orar pedindo a Deus para te dar entendimento. Leia 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for preciso. Leia um capítulo, estude a fundo, leia com calma, pausadamente, leia um capítulo inteiro, estude a fundo sobre eles. Tem alguma palavrinha que você não entende, pesquise, né? E tenha certeza de que, pergunte ao seu pastor também, que eu tenho certeza que eles vão ter o cuidado de te esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir. E o Espírito Santo vai, conforme você vai lendo, o Espírito Santo ele vai te dando esse discernimento. Então, quando eu iniciei, muita coisa eu não entendia. Mas quando eu passei a fazer isso, a orar, a pedir a Deus, ele foi abrindo a minha mente. Hoje eu entendo mais.
Não sou conhecedora de tudo, gente, de tudo, mas eu peço muito a Deus a misericórdia dele para que eu possa entender a cada dia mais da palavra dele, porque isso é muito importante. A palavra de Deus é ele falando conosco, é de fato o Senhor ali falando com a gente, então a gente deve procurar sim ler a palavra. Em Salmos 19, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É de fato isso, nós estamos, quando a gente entra, a gente entra assim como se estivesse no escuro, e o Senhor, quando a gente abre a palavra, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a pedir discernimento, é como uma luz mesmo que vai guiar os nossos passos, né? Não só no início, quando a gente tá, né, novo convertido ali, iniciando, né? Quando a gente mudou o nosso trajeto, quando a gente está ali no caminho, seguindo a Jesus, mas também vários momentos em nossa vida a gente vai precisar da palavra de Deus, e é ela que vai iluminar a nossa mente, iluminar o nosso caminho, e a gente vai entender muita coisa que antes a gente não entendia. Participe, gente, de uma igreja. É importante você ir à igreja, é importante você estar em comunhão com outras pessoas, né? Isso vai te fortalecer, isso vai fazer com que você entenda a palavra, e uma igreja séria, uma igreja que leva de fato a palavra de Deus como ela é. Então, assim, procure uma igreja para vocês estar indo. A igreja é a sua família espiritual. E estar perto de outras pessoas vai te fortalecer a sua fé no momento que você estiver fraco. Um vai ajudando o outro, e assim a gente vai se fortalecendo. Ajudar também a crescer a sua fé, né, nos momentos difíceis ali. A igreja vai estar ali para poder ajudar, para poder acolher. Hebreus 10, 25 vai dizer o seguinte: não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ou seja, gente, aqui é uma mensagem clara da importância de a gente estar unidos uns com os outros, ainda mais agora, né, que estamos a cada dia percebendo, né, que a vinda de Jesus está mais próxima. Então, se animem, participe, isso é importante. Busque um discipulado, né, todo novo convertido, né, e todo cristão, acho que deveria fazer, né, o discipulado, né, que é algo ali maravilhoso, onde você vai aprender mais da palavra de Deus, ter uma pessoa ali mais experiente, né, para tirar suas dúvidas, para estar ali te acompanhando de perto, caminhar, né, com você, responder suas dúvidas, orar junto com você, é fundamental nos primeiros passos. O discipulado, ele vai ajudar a firmar ainda mais a sua fé e vai te ajudar a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, Mateus 28, 19 até o 20. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Quando se é novo convertido, muitas das vezes a gente carrega coisas que a gente fazia no passado, como, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui de um xingamento, por exemplo. Você é uma nova pessoa agora, né? Então você não vai ficar xingando, né? E sem querer saiu da sua boca. Não seja cruel com você mesmo, sabe? Peça perdão ao Senhor e segue sua vida e mantenha-se firme. Não vai deixar de congregar, não vai deixar de buscar o Senhor, porque você, sem querer, ele saiu da sua boca um xingamento, você errou, entendeu? Continue firme, continue constante, continue com a libertação, assim, aos poucos, né? Então, não sejam duros, né? Tenham paciência com vocês mesmos. Deus, ele tá trabalhando em você, ele tá te moldando, né? Muitas das vezes, até hoje, né? Eu não sou mais uma nova convertida, mas até hoje, quando eu falo alguma coisa, eu penso, às vezes até um pensamento, né, porque o Senhor, ele sonda até nossos pensamentos, então às vezes vem um pensamento errado, aí eu já repreendo em nome de Jesus e continuo seguindo a minha caminhada, gente, porque nós estamos aqui, a gente é falha, a gente é humano, a gente erra, né, mesmo, a gente falha, a gente peca, a gente somos errantes, né, somos pecadores. E o que nós não podemos fazer é desistir, é se entregar ao pecado, né? Ter prazer naquilo, recair e continuar lá. Não, a gente é nova criatura, então a gente errou, a gente levanta de novo, pede perdão ao Senhor, continua e vai se policiando. O Espírito Santo mesmo, pode ter certeza que o Espírito Santo mesmo, ele vai estar ali te dando um alerta assim o tempo inteiro. Nesse início, gente, também é muito importante vocês evitar más companhias, pessoas que vão tirar você do foco que você está, da caminhada. Lembra da caminhada que antes você fazia do seu jeito, mas agora você está seguindo a Jesus, então agora de outro jeito. Então,
Cuidado com pessoas que podem te tirar da caminhada, né? Cuidado com as pessoas que você anda. Procure estar perto de irmãos que vão te edificar, que vão ajudar você nesse novo caminho, nessa sua nova trajetória de vida. 1 Coríntios 15:33 vai falar o seguinte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, gente, aqui na palavra vocês vão encontrar tudo que vocês precisam. Então, olha só o que está dizendo: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ouvir a palavra do Senhor é aquilo mesmo que Ele está falando. Aqui é Ele falando diretamente ao seu coração. Então, não se deixe enganar, né? Às vezes a gente fica assim: mas não vou cair não, vou continuar andando, não vou cair. Mas de tanto você ficar ali, você acaba se corrompendo. Então, tente evitar. Envolva-se no ministério da igreja, isso vai te fortalecer também, isso vai mostrar que você é útil na casa do Senhor, né? Ajude, sirva, ajude ali a fortalecer os ministérios da sua igreja. Em Gálatas 5:13 vai falar isso, né? Sirva-vos uns aos outros pelo amor. É muito bom você fazer as coisas pro Senhor, e ainda mais quando é de coração, né? É bom você se sentir, né, acolhido ali e fazer, né, com que a obra do Senhor cresça. Algo que pode te ajudar muito é você criar uma rotina, né? Eu costumo fazer de manhã, né? Muito bom quando você coloca o Senhor como prioridade na sua vida, em primeiro lugar, né? Você tirar um momento de palavra, um momento de jejum, um momento de oração, você ter essa intimidade, você ter esse tempo, né, com o Senhor, só você e Ele, a palavra, né? Tanto para fazer um devocional, né, quanto para você também buscar ali com propósito, né, perante alguma coisa que você esteja buscando, né? Procure ter essa intimidade com o Senhor. Então, uma rotina, né? Uma rotina espiritual vai fazer toda a diferença na sua caminhada. E você vai se sentir tão bem, que você vai querer compartilhar, né? Aquilo que você tem aprendido do Espírito Santo, daquilo que ele está falando no seu coração, você vai querer compartilhar com outras pessoas. Fazendo isso, né? Você vai fortalecer a sua vida espiritual a cada dia, né? E além do que você vai aprendendo, né? A cada dia também. Tenha um coração sempre aberto para transformação. Confesse as suas falhas ao Senhor, né? E peça perdão a Ele, e aceite o perdão dele. Ele vai te renovar todos os dias. Se você entendeu o que é conversão agora, né, e quer viver uma vida nova em Cristo, saiba que Deus, ele está com você. Caminhe um passo de cada vez. Não tenha pressa, tenha calma, tenha paciência, né? Confie no Senhor, né? A gente precisa ter fé em Deus. Se entregue a esse processo, porque o Senhor está te transformando dia após dia. E se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né, que estão aí seguindo a caminhada em Cristo, né? Vamos uns ajudar os outros. Compartilhe com alguém que também precisa entender o que é viver em Cristo, o que é viver em Jesus. E é isso, gente, que eu tinha aqui para passar para vocês. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo.